Boa noite a todos, mais uma vez, oficialmente. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. Mais uma vez aqui juntos para receber de Jesus, do Evangelho, o seu ensinamento. Então, a partir de agora, só um minutinho, pessoal. A partir de agora, vamos elevar o pensamento em Jesus, buscar uma respiração mais tranquila. Vamos encher o peito de ar e soltar. E começar o nosso relaxamento, iniciando pelos pés. Nós vamos relaxando cada parte do corpo. Relaxa os pés, vai respirando profundo e tranquilamente. Subindo esse relaxamento ao longo das pernas, quadril. Relaxando o abdômen e o peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Cada parte da sua coluna. Relaxando os ombros. Seus irmãos. Isso. Relaxando o pescoço, a nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça. Pode relaxar um pouco mais. Relaxando toda a extensão do seu rosto, seus olhos e pálpebras. Relaxando sua sobrancelha, seu couro cabeludo. Mantendo o seu corpo um pouco mais relaxado. Isso permite que a sua mente fique mais tranquila e serena, mais leve. Com a mente mais leve, tranquila, serena, você começa agora a fazer o contato com você mesmo, Se conectando a você, você se conecta à sua essência, que é divina. Nessa conexão, talvez você consiga perceber ou ver uma pequena chama, um ponto de luz lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, dentro de você. E então te convido a agradecer por mais essa oportunidade maravilhosa, abençoada, que nós estamos tendo esta noite, de entrar mais uma vez em contato com o Evangelho, com Jesus. Então vamos agradecer por mais esse dia abençoado. Agradecer pelo teto que nos abriga, pelo pão que nos alimenta, pela segurança do convívio com as pessoas que a gente ama. São pessoas importantes para nós, que ainda estão aqui do nosso lado, nos amparando, nos dando apoio, compartilhando o amor. Agradeça. Pois a gratidão é o combustível que faz essa sua luz interior, essa chama, aumentar de dentro de você para fora. Essa chama vai crescendo, expandindo, aumentando cada vez mais. Quanto mais gratidão você coloca, mais essa luz vai aumentando. Até que ela envolva todo o seu corpo, envolvendo todo o seu sistema num processo de autoiluminação. Vai te reequilibrando, te refazendo,
E você continua agradecendo, essa luz expande ainda mais, rolando os limites do seu corpo. Essa luz envolve todo o ambiente, envolvendo todo o ambiente. A sua luz irradiada se conecta com cada um que está presente nessa reunião de hoje. Seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente. Nós vamos nos conectando uns aos outros agora, que também vai nos conectando nessa corrente de luz aos nossos benfeitores amigos responsáveis por esse estudo de hoje, os coordenadores desses espirituais. E eles nos ajudam a nos conectar também diretamente a Jesus. E nós nos conectamos diretamente ao coração de Jesus. E ele, então, através dessa conexão abençoada, passa a nos transmitir todo o seu amor infinito, que vai nos reequilibrando cada vez mais, e uma sensação de bem-estar, de plenitude, começa a tomar conta de cada um de nós. Assim, nessa corrente abençoada de luz, para agradecer ainda mais por essa oportunidade, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entrar em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respira mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e vai se reconectando ao seu corpo agora, voltando para ele devagar. Você vai percebendo os seus membros, percebendo cada parte do seu corpo. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito bem, pessoal, estamos agora irradiados, né? Sintonizados para começar o nosso estudo abençoado. Estamos retomando aqui o Evangelho, capítulo de número 7 do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. Semana passada fizemos a leitura do item de número 6. Item esse que fala que todo aquele que se eleva será rebaixado. E a gente entendeu por que Jesus disse isso, né? Por que ele falou que todos aqueles que se elevam serão rebaixados? Fala, Cláudio, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente, virtualmente. Seu microfone está desligado. Estou em Brasília, Paranoá. Aqui de um lago Paranoá. Do lado. Um abraço a vocês todos. Bom, Marcelo, boa noite, André. Sente. Grande Claudião, boa noite. Boa noite, querido. Bom ver vocês. Bom te ver. Obrigado, querido. Bom ver você também. E a gente falando aqui, né, desse tema, né, de todo aquele que será elevado, será rebaixado, e a gente viu a parábola do jantar, né, o dia de Sabá, né, no sábado, que Jesus se sentou ali na casa de um fariseu para almoçar, e ele vendo ali
a ânsia das pessoas que entravam na casa para sentar mais perto do anfitrião da casa, né, para ter um lugar de destaque na mesa. Jesus foi reparando aquilo e aí ele disse que não deveis procurar ocupar os melhores lugares, pois pode ser que o anfitrião, o anfitrião que ele se referia era Deus, né, pode ser que ele peça para que você ceda o lugar para alguém mais importante. E você vai passar por esse constrangimento. Então, quando chegar em algum lugar, procure se sentar no último lugar, se fazendo de humilde, pois pode ser que você passe pela satisfação do anfitrião te chamar para sentar perto dele. Então, assim, aquele que se eleva, quer ser o primeiro, quer levar vantagem, pode acabar sendo prejudicado. E aquele que se rebaixa, que não se vê melhor que ninguém, que não se coloca numa posição melhor do que a de ninguém, ele pode ser beneficiado com o mérito de atingir posições mais altas. Só vou desligar aqui, porque senão a minha garganta já está chiando. E ele foi dizendo e trazendo o Espiritismo, né, ali com a reflexão em cima dessa parábola, a gente foi entendendo, né, a questão de como a gente gosta de se colocar numa posição superior aqui na Terra, né? A gente vive querendo ser melhor que os outros, ocupar um lugar melhor que o outro, se comparando com os outros, querendo ser algo a mais que alguém. E aí, quando a gente desencarna, chega do outro lado, a gente não é nada. Né? A gente até deu exemplo aqui, o chefe, o fazendeiro que olha para os seus escravos ali como nada, quando ele chega do outro lado, aquele escravo mais humilde que trabalhava sem reclamar, que fazia tudo, que era um Zé Ninguém, quando chega no plano espiritual, tem uma alma gigante e ocupa uma posição muito superior à do fazendeiro, do dono, que se achava melhor que alguém. E os papéis se invertem, né? Outro exemplo que ele deu foi das reencarnações sucessivas, de que hoje podemos estar numa posição privilegiada. E por estar numa posição assim, muitas vezes a gente acha que a gente é melhor que alguém, a gente acha que é superior a alguém, a gente ignora a presença de pessoas que são os invisíveis do mundo, né, e se coloca superior, humilha, né, trata com arrogância, com petulância, humilha as pessoas, rebaixa, critica, e de repente você vê todo o mal que você fez, e de repente numa próxima reencarnação você vai vir conviver com aquela pessoa que era um nada, você achava que a pessoa não significava nada, você vai vir como subalterno dessa pessoa. Você vem para conviver com essa pessoa, para expiar o mal que você fez a ela, mas você vem como em posições invertidas. Agora, como o ninguém dessa pessoa, né? E isso trouxe uma reflexão muito interessante, que me mexeu muito comigo na semana passada, pensar assim. Porque a gente tem essa tendência de pensar sempre no negativo, né? A gente tem a tendência sempre de pensar assim: se eu fiz o mal, eu vou ter que sofrer o mal para pagar o mal que eu fiz. Porque a nossa lei aqui, a lei dos homens encarnados, é olho por olho, dente por dente. O que se faz, o que se paga, né? No mau sentido do termo, no mau sentido. Então a gente acha que, por exemplo, a maioria, principalmente dos espíritas novatos, né, das pessoas que estão começando a estudar, e do vulgo geral, das pessoas em geral que não têm um conhecimento evangélico, ou um conhecimento muito pequeno evangélico,
Não que a gente tenha um conhecimento maior que alguém, né? Mas quem está começando acha o seguinte: se eu fiz mal, se eu fizer mal para alguém nessa reencarnação, por exemplo, se eu usar as minhas mãos para matar alguém, ou para ferir mortalmente alguém com as minhas próprias mãos, aí automaticamente eu vou vir na próxima reencarnação sem as mãos para eu aprender a dar valor a elas. Muita gente pensa que a lei da expiação, né, a lei de causa e efeito, é simplesmente isso. O mal que você fez na reencarnação, você sofre aquele mal na próxima. Mas não é bem por aí. A gente entendeu isso semana passada e isso mexeu comigo. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Pode acontecer se eu matei alguém, feri alguém com as minhas mãos, eu mesmo posso pedir para vir sem elas, para que eu entenda e dê valor às minhas mãos, o que eu faço, as minhas atitudes. Pode ser que eu peça. Mas o que realmente vai me redimir e fazer com que a minha alma evolua, o espírito cresça na jornada evolutiva, não é simplesmente eu vivenciar um mal que eu cometi a alguém. Não é tão fácil, tão simples assim. Primeiro tem que haver o arrependimento sincero. Primeiro ponto. Se eu não tiver o arrependimento sincero, eu não tenho condições de aprender de verdade nada. Eu fui lá e feri o Gutenberg. Mas eu não sinto no meu coração que isso foi ruim. Eu falo para parecer bonito. Estou arrependido de ter feito isso. Para que as pessoas me olhem com piedade. Mas no íntimo do meu coração eu não arrependi. Então eu não vou aprender nada. Se eu não arrependi daquilo, se eu não acho verdadeiramente que aquilo foi um erro, como que eu vou pagar por algo que eu não acho que é um erro? Eu não pago. Não arrependo. Primeiro ponto é arrepender, ou seja, reconhecer o erro. É perceber que aquilo realmente não foi bom. Eu feri o Gutenberg. Meu Deus, o que eu fiz? Se fosse eu no lugar dele, eu ia me sentir muito mal. Nossa, estou arrependido do meu erro. Vou retratar com o Gutenberg. Vou me retratar com ele. Aí, para eu me retratar com ele, chegar para ele e falar assim: eu te dei um tapa, agora você vai me dar um tapa para a gente ficar quites. Não. Não é assim. Eu vou procurá-lo e vou procurar fazer a ele todo o bem que eu puder para reparar o erro que eu cometi com ele. E todo o prejuízo que eu lhe causei, eu vou repará-lo fazendo bem para repor ali aquela conta que eu adquiri com ele. Então a gente não repara o erro pagando o mal com o mal que fizemos lá atrás. Nós reparamos os nossos erros pagando o mal com o bem. Porque é uma lei. Jesus falou essa frase: pagai o mal com o bem. Isso não serve só para o dia a dia, assim, você foi lá, deu um tapa, ou alguém veio, prejudicou e você fazer o bem para a pessoa. Não, isso serve para tudo. Isso serve tanto para quando alguém te prejudica. Ao invés de você devolver na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, é você perdoar essa pessoa e não retribuir o mal que ela lhe fez. E quando você entendeu, percebeu, compreendeu que cometeu um erro, ao invés de você querer que o mal recaia sobre você, para você viver no castigo, sofrimento para pagar, viver na penitência para pagar o erro, você vai ter que fazer o bem para aquela pessoa. Para que ela enxergue em você que, apesar do erro que você cometeu, tem algo de bom aí dentro. E todos nós temos um lado bom. Todos nós temos os dois lados. Todos nós somos imperfeitos. E ao mesmo tempo que somos imperfeitos, também temos a essência divina dentro de nós. Somos filhos de Deus. Tudo de Deus. Então, o fato de sermos criaturas de Deus, filhos de Deus, também nos prova que tem um lado bom, que está pronto para eclodir, que está pronto para crescer, que está pronto para aparecer dentro de nós.
Temos esse lado bom. Pode ser que ele está bem escondidinho, mas nós temos. Pode ser que você quase não consegue achá-lo, mas ele existe. Da mesma forma, como somos todos seres humanos imperfeitos, claro que nós temos o lado mau, o lado que erra, que comete falhas. E às vezes, nessas falhas, você vai acabar prejudicando alguém. E só vai perceber isso mais tarde. E é aí que está o segredo. Quando perceber, se arrepender sinceramente, desejar o bem, retribuir o bem, para você verdadeiramente expiar os erros que você cometeu. E por que o mal, então, acontece com a gente enquanto a gente está cego para esse arrependimento? Por que a gente sofre? Por que vem o sofrimento? Porque é uma forma da natureza, uma forma de Deus. Nos dá um empurrãozinho para a gente acordar. Porque às vezes a gente está tão cego, a gente não está vendo o que a gente está fazendo. E aí aparecem os sofrimentos, as pressões, as dificuldades, que de alguma forma vão fazer com que a gente abra os olhos e passe a ter um novo ponto de vista, uma nova visão de uma situação qualquer, ou sobre nós mesmos. E a partir dessa nova visão, desse novo ponto de vista que se abre diante de nós, mediante uma pressão, um sofrimento, um desafio que aparece, o arrependimento sincero brota. E a partir do arrependimento sincero, eu começo a fazer ações para retribuir, para pagar, para melhorar, para sair daquele lamaçal em que eu me encontro. Às vezes, eu estou caminhando um caminho. E, de repente, eu começo a pisar na lama. O caminho só tem lama na minha frente. E eu começo a pisar na lama. Meus pés começam a se sujar. Ah, mas está sujando só meu pé. Dá para seguir assim. Aí eu me conformo que os meus pés estão sujos. Só que aí, eu, de repente, vou afundando. De repente, eu estou nos joelhos. Ah, mas o joelho eu consigo, um pouco de dificuldade, mas eu consigo andar ainda. Está só no joelho. Eu continuo. Aí, de repente, afunda mais um pouco. Aí, de repente, chega na cintura. Na cintura eu já estou me arrastando. Está difícil vencer aquela lama. E eu estou insistindo naquele caminho. E a lama chega na cintura. Ali eu já tenho uma dificuldade de me mover. Está pesado. Já começo a sentir. Mas mesmo assim eu me conformo. E eu continuo caminhando na lama. E ela vai afundando mais. Enquanto eu não acordo que eu preciso fazer algo para sair desse lamaçal, ele vai me consumindo. Quando eu perceber, ele já está no meu pescoço. Aí eu me dou conta que mais um pouco eu posso sucumbir. Não vou conseguir nem respirar. Ou seja, vai aumentando a profundidade, vai aumentando a pressão, até que eu queira verdadeiramente sair daquele lamaçal. E aí eu olho ao meu redor, eu paro de olhar só para frente, onde só tem lama, e eu começo a olhar em minha volta e ver uma possibilidade que pode me salvar de uma situação em que eu posso sucumbir, que eu posso até vir a morrer. Então eu presto atenção se tem algo para eu me apoiar, para eu me segurar, se tem algo que possa me levantar, se tem alguém que possa me ajudar. Então, nesse momento, eu aumento meu ângulo de visão, passo a ver outros pontos de vista que eu não estava olhando. E aí eu vejo que logo à minha direita, um pouco mais acima, tem um cipó bem forte, que dá para eu agarrar nesse cipó e me erguer e sair do lamaçal. É assim que funciona. É assim que Deus funciona. Enquanto estamos cegos, insistindo nos mesmos erros, Deus nos permite que esses erros vão causando consequências que vão trazendo dores para nós.
que vão trazendo dificuldades, para que essas dificuldades possam nos alertar, para que nós possamos sair daquela situação e querer algo novo, querer mudar de vida, querer mudar de rumo, querer se salvar verdadeiramente. E aí a gente segura no cipó. E quando a gente vê, a gente sobe, pula de um galho no outro, a gente alcança um outro caminho seguro do outro lado daquela árvore grande que estava ali. E quem é o cipó? É Deus. Porque ele deixa a gente se afundar. Porque a gente está escolhendo aquilo. Mas ele está ali o tempo todo com a mão erguida. Só esperando você segurar na mão dele, para ele te puxar. Ele está ali o tempo todo, ele está torcendo. Vai, meu filho, pega minha mão. Vai, meu filho. É agora, pega minha mão. Para que você vai se afundar mais? Pega minha mão agora. E a gente insiste em não pegar. Mas vai chegar uma hora que não vai dar. Ou a gente pega na mão dele, ou a gente pega na mão dele. E aí ele puxa. E aí a gente entende que esse arrependimento verdadeiro é que vai fazer com que tenhamos ações para que verdadeiramente possamos expiar os nossos erros. Pagar os nossos erros com o bem. Com o bem. O sofrimento é apenas uma ferramenta para nos forçar a querer mudar, a querer fazer o bem. O sofrimento que nos faz abrir os olhos, enxergar e amadurecer, crescer, para que verdadeiramente façamos o bem e possamos seguir em frente, verdadeiramente seguir em frente na evolução moral e espiritual. Por isso, aquele que se rebaixa será elevado. Por isso, aquele que não se vê melhor que ninguém, que é humilde de coração, é que tem a grandeza da alma. Porque ele se desvencilhou dessa lama, desse lamaçal do orgulho que o prende, que o segura, que o impede de caminhar, que o impede de ser feliz, que o impede de respirar. Então ele joga essa lama fora do orgulho, e ele passa a plantar no seu coração a semente da humildade, e ele passa a entender que ele não é melhor que ninguém, que ele é apenas um cisco perante os seus irmãos. E passa, dessa forma, a saber compreender quando ele está diante de um irmão que está em sofrimento. E ao invés de julgar e apontar o dedo para aquela pessoa que está sofrendo, e às vezes tomando algumas atitudes até erradas pelo sofrimento que ela está vivendo, ao invés de apontar o dedo e julgar, ela se coloca no lugar da pessoa e procura compreender por que a pessoa está fazendo aquilo. E ela então estende a mão e auxilia, sem julgamento. Porque ela aprendeu que foi muito ruim quando as pessoas estavam julgando ela própria. E é pior ainda, gente, quando nós mesmos nos julgamos. Esse é o pior julgamento que tem. Quando você se julga, quando você fica falando para você que você é ruim, que você não dá conta, que você é feio, que você não merece, que você é incapaz. Enquanto você estiver se julgando assim, você está se massacrando. Você está se destruindo. Você está jogando fora todas as chances que você tem, toda a motivação, força, energia, vontade que podem te ajudar a segurar no cipó. Quando você falar para você mesmo que você não é capaz, que você não dá conta, que você não nasceu para isso, que você não serve, que você é inútil, você se massacra. Você se prejudica violentamente. Faça um exercício. Toda vez que vier esse pensamento na sua cabeça, que você vier a pensar assim, eu sou um inútil, eu sou incapaz, faça um exercício.
Coloque essas palavras nas pessoas que você mais ama. Quando você falar assim para você, eu sou um burro mesmo. Nossa, por que eu fui fazer aqui? Agora imagine sua mãe falando isso para você. Seu filho falando isso para você. Seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido falando isso para você. Você é um burro. Para que você foi fazer isso? Olha como dói. Quando você coloca na boca de outra pessoa o que você mesmo fala para você, você começa a perceber, começa a vir, né? Começa a espetar seu coração. E você percebe realmente o mal que está fazendo para você quando você fala essas coisas para você. Eu não sirvo para isso mesmo. Ah, eu sou desajeitado mesmo, não sirvo para isso. Nunca vou dar conta. Imagina uma pessoa que você ama muito falando isso para você. Olha tanto que isso vai doer. Então, use isso de lição para que você não faça isso com você. Para que você vai procurar mais dor? A vida já nos causa bastante pressão, sofrimento, dor. A vida já nos impõe muitas coisas para nos ajudar a acordar. Não precisa que a gente contribua com isso. Nossa contribuição tem que ser no bem, na construção do bem, na melhora íntima. Ah, eu não dou conta. Ah, mas eu acho que eu consigo aprender. Eu não sei fazer isso. Mas fulano, vem cá, me ensina. Quero aprender. Você vai dar conta. Se você não sabe, você tem a capacidade de aprender a fazer. Todos nós temos. Todos nós temos cérebro, capacidade de raciocinar, capacidade de absorver conhecimento e transformá-lo em prática. Todo ser humano tem essa capacidade. Ah, não dou conta de aprender, não. Você está falando isso para você. Porque você está se massacrando e você está impedindo que você mesmo cresça. Todo ser humano tem um recurso do aprendizado. Todos nós temos cérebro. Ou você não tem? Será que não tem um cérebro aí dentro da sua cabeça? Deus te fez diferente? Como é que você consegue pensar, então? Se você pensa, você tem um cérebro. Se você tem um cérebro, você é capaz de aprender. Tudo bem que tem coisas que a gente tem um pouco mais de facilidade. Tem coisas que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso é muito natural. Cada um tem as suas aptidões. Então, cada um tem a sua facilidade para determinadas coisas da vida e uma dificuldade para outras. Só que ter dificuldade não significa que você não é capaz de aprender. Se você se esforçar, você vai aprender. Basta você acreditar, primeiramente, acreditar que você vai conseguir. Em segundo, basta você se esforçar, que você vai aprender. Bom, isso tudo foi o que a gente viu até agora, nessa parte aí, da questão do se rebaixar, do se ver, nunca se ver melhor que o outro, né? Porque quando eu não me vejo melhor que o outro, não significa que eu tenho que me ver incapaz, como eu acabei de falar agora. Eu tenho que acreditar em mim. E tenho que ser o primeiro a acreditar em mim. Hoje vamos fazer a leitura do item de número 7. Ninguém quer comentar nada, todo mundo tranquilo, caladinho, só vendo eu falar. Deve estar horrível esse assunto, hein? Todo mundo caladinho. Como a gente vai pensar. Daqui a pouco vocês estão até dormindo, né? Quando vocês for pensar? Pensar é bom. Tem gente que tem preguiça de pensar. E acha que não consegue pensar. Porque tem preguiça. E vocês sabem por que as pessoas têm preguiça de pensar? Alguém sabe? Não? Por incrível que pareça, o órgão do seu corpo que mais consome energia é o seu cérebro. Pensar cansa. Você pode trabalhar no serviço braçal o dia todo. Obviamente que no final do dia você vai sentir o cansaço físico. Seus músculos podem estar tremendo. Você vai sentir o seu corpo vai sentir o cansaço físico do labor do dia, do esforço que você fez.
Mas pega um dia, quem nunca fez isso, faz a experiência, acho que a maioria aqui já fez. Pega um dia e senta, desde a manhã, da primeira hora do dia que você for trabalhar, que você possivelmente iria trabalhar, senta para estudar e estuda o dia todo até no final do dia, como se você usa o horário de trabalho, você só fica estudando. Só ali, só pensando, estudando, aprendendo. Você vai ou não ficar cansado? Isso aconteceu comigo hoje. Hoje eu tirei o dia para estudar. Precisava estudar algumas coisas e eu tirei o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro hoje estudando. E eu estou cansado. Então, por isso que muitas pessoas sentem preguiça de pensar. Porque pensar cansa. Porque o seu cérebro é o órgão que, mesmo ele não se mexendo como os outros, é o que mais gasta energia, responsável por 20 a 25% do consumo calórico total do seu corpo. Só ele. Seu coração, que bate o tempo inteiro, suas pernas que se movem e sustentam seu corpo, não gasta tanta energia. Não chega nem a 10% do consumo calórico total do seu organismo. Seu cérebro chega a 25%. Por isso que pensar cansa. Por isso que tem gente que tem preguiça de pensar. Mas a gente precisa usar essa ferramenta tão poderosa que Deus nos deu. Ele nos deu essa ferramenta poderosa para que a gente possa achar saídas e buscar verdadeiramente a nossa felicidade. Cabe a nós aprender a usar melhor essa ferramenta. Bom, pessoal, a gente vai ler hoje o item número 7. O subtítulo desse item, que vai até o item 10, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então vamos lá. Item 7. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Olha o que Jesus falou. Glória, meu Pai, por ocultar certas coisas aos sábios e prudentes, e permitir que os simples e os pequenos tenham acesso a essa sabedoria. Estranho Jesus falar isso, né? Vamos ver o que traz aqui a explicação do Evangelho. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os simples e os pequenos, que são os humildes, que se humilham diante de Deus, que não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes, porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Um ponto importante para a gente pensar nessa passagem é o seguinte: parece que Deus prefere, né? Deus prefere os pequenos, os humildes. E aí eu pergunto, é? É? Deus tem a preferência pelos pequenos e humildes? Ele prefere eles do que os sábios e prudentes? Ele prefere os pequenos e humildes que os arrogantes e os orgulhosos? Você acha que Deus prefere? Assim, eu acho que pode dar por ele, sim.
pureza de coração, porque não há maldade nem vaidade nesse ponto. Mas onde estaria, então, a benevolência e a justiça de Deus se ele preferisse um de seus filhos? Vamos entender isso. Deus ele criou o amor. Então ele é soberanamente bom e justo. Deus ama incondicionalmente todos os seus filhos. Ele não prefere. Porém, o fato dele, às vezes, impedir que alguns tenham acesso a algumas coisas e outros a outras, não significa preferência. Não significa que ele prefere os humildes do que os sábios e prudentes. Significa que ele sabe que os sábios e prudentes, entre aspas, não ainda estão preparados para aprender da sua verdade. Que não vai adiantar revelar coisas para eles, porque eles vão negar. Porque são arrogantes. Isso não é preferência. É a sabedoria divina. Não vai adiantar perder tempo com isso agora. É a mesma coisa que você querer perder tempo para ensinar físico-química para uma criança que está sendo alfabetizada. Ensinar física quântica para uma criança que está lá no ensino básico, aprendendo a ler e escrever. Ela vai ter condição de absorver? Lógico que não. Então vai adiantar perder tempo com isso? Também não. Então Deus sabe onde cada um está. Na jornada evolutiva, ele sabe muito bem onde cada pessoa está. E ele sabe o que cada pessoa é capaz de absorver, entender e praticar. Então, ele vai dosando os conhecimentos, as revelações, de acordo com a capacidade de aprendizado de cada um. Isso não é preferência, você ter preferência, entende? Então, o primeiro ponto é esse. Todos nós somos filhos de Deus. Hitler é um filho de Deus. Porque nós, homens, condenamos ele pela barbárie que ele cometeu. Isso não impede que ele seja filho de Deus. Ele também é. Ele merece a piedade, a compreensão e o amor de Deus como qualquer um de nós. Ele não prefere nós do que Hitler, porque ele cometeu aquele erro absurdo na última reencarnação dele. Entende? Ele vai permitir que Hitler aprenda que tudo aquilo que ele cometeu foi um grande erro. Ele vai permitir. Mas ele não vai deixar de amar. Falta de consciência, né? Falta de consciência, cegueira. De consciência, né? É ignorância. Ignorância. Que é a causa dos erros que cada um de nós comete. Quem não é ignorante nesse mundo? Quem não tem falta de consciência, na maioria das vezes, nesse mundo? Quantos erros a gente comete? Porque a gente não para pensar. Quantas vezes, dentro de casa, a gente não é cruel com as pessoas que a gente ama? Hitler foi cruel, não foi? Ele foi muito cruel. Massacrou milhões. Beleza. Dentro da sua casa, você nunca foi cruel? Você nunca respondeu com severidade, com austeridade, com arrogância às pessoas que moram com você? Você nunca deu uma patada em alguém que mora com você? Entende? Nós somos cruéis também, guardadas as devidas proporções, claro. Mas também somos. Então, o primeiro ponto é esse. Deus não prefere os humildes. Ele permite que os humildes tenham esse acesso, porque eles estão mais preparados para entender, aprender, absorver certas verdades. E quando ele fala que sábios e prudentes, é estranho, porque soa estranho você pensar na lógica, usar a fé raciocinada e a lógica, a razão para entender essa frase, né? Quando ele fala que Deus não revelou aos sábios e prudentes algumas coisas. Se eles são prudentes, por que não? Mas essa prudência, como ele falou aqui, vem de um outro significado. Vamos lembrar, gente, que os textos sagrados da Bíblia,
Primeiro, são textos antigos, de no mínimo 2000 anos atrás, alguns do Antigo Testamento ainda muito mais, né? Então, do Novo Testamento, que se refere a Jesus, mais de 2 milênios. Segundo, ele foi escrito em outra língua. Aí tem a questão, na época, a cultura era diferente, alguns termos que se usavam para algumas coisas eram diferentes, a linguagem era diferente, a língua em si era diferente, aí tem a questão da conversão pelas traduções. Imagina quantas traduções, não? Quantas línguas não foram traduzidas dos textos bíblicos? Todas, quase todas, vamos dizer, 95%, 99% das línguas do mundo traduziram o texto original bíblico, o texto que os próprios profetas escreveram, os próprios discípulos, desculpa. Então, tem essa questão dessa mudança aí na interpretação, no conceito da palavra original, no idioma original, para conversão na tradução e para o conceito que é usado hoje na nossa cultura. Você viu ele falando? Prudente, na língua da época, na cultura da época, era sinônimo de sábio. Para eles, quanto mais sábia a pessoa era, mais prudente ela seria, como consequência. E isso tem uma certa lógica, pensar assim. Por isso que veio esse termo, Jesus falou essa palavra, prudente. Então, não significa que eles são prudentes mesmo com tudo que eles fazem, né? É porque vem da sabedoria que eles aparentemente tinham com relação às coisas do mundo, não às coisas de Deus. Fala, também. E também os pequenos que são verdadeiros sábios, né? E os sábios da antiguidade, que eram, a maioria, pseudo-sábios, né? A gente vê que um dos caminhos seria trocar a ilusão do mundo pela intuição. Porque assim nós seríamos os primeiros em ajudar e os últimos em receber. E como diz o Haroldo Dutra, mais importante que a oração, a prece que nos conecta a Deus, é o trabalho, ou seja, a caridade do bem, porque ela é Deus ao nosso lado e Cristo em nós. Excelente explanação. Excelente. Porque quando você fala isso da intuição, né, melhor a intuição do que a ilusão, é a parte em que você se abre o canal para receber o que vem de Deus. Porque como entender, receber, sentir, conhecer Deus? Ouvir Deus? Não há outro canal para nós ainda tão inferiores, a não ser pelo canal da intuição. Então, quando você é intuído, você está abrindo o canal. Obviamente, estou falando de boas intuições, né? Das boas intuições. Você está ali abrindo o canal para receber a intuição de Deus. Pode até não ser diretamente dele, mas pode ser do seu anjo da guarda, que está transmitindo a vontade de Deus para você, né? Então, é esse ponto, entender isso, que esses sábios, Jesus estava se referindo aos sábios do mundo, como diz Gutenberg, sabiamente, pseudo-sábios, que eram os fariseus, né? Os fariseus que eram considerados os sábios da época de Jesus, que eles detinham do conhecimento das obras sagradas, e eles faziam a própria interpretação desse conhecimento e aplicavam ali comportamentos que seriam certos, comportamentos que Deus exigia, e acabavam abusando desse saber, esse pseudo-saber que eles tinham, né? Então, assim, esses sábios, ou pseudo-sábios, têm conhecimento do mundo? Pode ter. É igual os cientistas hoje. Percebam que a maioria, não todos, graças a Deus não todos, mas a maioria, ou boa parte deles, para eu não ser injusto, boa parte dos cientistas hoje são ateus. Você conversa e fala de ciência, se você entra no assunto Deus, eles falam assim, não, aqui é ciência.
que não dá para entrar em Deus. Por quê? Porque Deus é subjetivo, porque não dá para tocar Deus, não dá para provar Deus, porque Deus é na intuição, é no coração. Eles falam assim, graças a Deus aqui é ciência. Graças a Deus aqui é ciência. Exatamente. Então, e aí eles julgam a ciência ser a dona absoluta da verdade. A dona absoluta do saber. Cara, e a ciência? Tudo bem, a ciência é muito importante na nossa vida, né? Ela nos traz muitos recursos, conforto, curas, né? Enfim, a ciência é fundamental na nossa vida. Não estou desmerecendo a ciência. Porém, a ciência é limitada. Ela é finita. Ela não domina o saber completo do universo. Tem muita coisa que a ciência não sabe responder ainda. Ainda está em busca de respostas. Só de você falar do universo, pronto. Já abriu um leque de incógnitas, de dúvidas que a ciência não sabe responder. Por que a NASA, por que os governos ficam mandando sonda para o espaço? Gasta, às vezes, bilhões, trilhões de dólares para criar equipamentos sofisticadíssimos para colocar o homem no espaço ou para mandar sondas para lugares que até então o homem nunca teve a capacidade de chegar. Né? Recentemente mandaram aquele telescópio Webb lá, que é o mais tecnológico de todos, conseguiu captar imagens de altíssima resolução de pontos muito distantes do universo. Por quê que o homem é tão afoito para buscar respostas do universo? Porque a ciência não sabe. Porque a ciência não consegue responder ainda, porque são conhecimentos que a gente não atingiu ainda. Ou seja, a ciência é muito, muito limitada. A ciência hoje não conseguiu ainda explicar por que o ser humano tem a capacidade de pensar. Exatamente. Ela não consegue explicar. Ela não consegue. Ela não consegue explicar como nós temos a capacidade de criar. Consequentemente, não acredita na criação de Deus, né? E aí como ela não sabe, não conhece, e não consegue explicar Deus, ela simplesmente ignora. Mais fácil, ignorar. Então, essas pessoas que são dessa linha de pensamento científico, da Terra, né, do mundo, eles têm, infelizmente, essa capacidade e essa arrogância de achar que eles que são os donos da verdade. Que são os pseudo-sábios de hoje, né? Então, tudo que vem de Deus, para eles, é crença. É simplesmente crença. Não dá para provar. Então, eles não estão abertos a receber essas intuições divinas. Eles não estão abertos a receber no coração, por exemplo, aquela intuição assim: caramba, o Gutenberg falou para mim ontem que ele estava meio mal. Será que ele está bem hoje? Vou lá na casa dele fazer uma visita para ele. Vai que ele não está bem, está precisando de alguém. Aí eu chego lá, o Gutenberg está de cama, não está conseguindo nem falar no telefone. Aí eu consigo acudir, prestar os primeiros socorros, levar até no pronto-socorro, se for o caso, enfim. Eles não estão abertos a ouvir essas intuições. Essas intuições que vêm muitas vezes no coração da gente, que muitas vezes nós teimamos em não ouvi-las. A gente ignora muitas vezes. Então eles simplesmente preferem ignorar e não aceitar. Sendo que as pessoas mais humildes, os pobres de espírito, os pequenos, os invisíveis para o mundo, eles têm o coração aberto plenamente para Deus. Eles estão segurando no cipó tem muito tempo. E muitos deles já saíram dessa lama há muito tempo. Então, eles estão abertos a ouvir o coração. E quando você ouve o seu coração, você está ouvindo Deus falar com você.
Por que os mais sábios, as pessoas mais maduras, né? Por que os avós, o povo de antigamente falava, meu filho, ouve seu coração. Ah, vô, tô com uma dúvida, não, precisando tomar uma decisão importante na minha vida, não sei o que eu faço, tá difícil. Meu filho, silencie sua mente, ouve seu coração, você vai achar a resposta. Porque nessa hora que você ouve o coração, é que você entra em contato com a sua essência, que é divina, e ali Deus fala com você. E ali vem para você a intuição, ali vem a inspiração. Como é que você achou o resultado desse problema? Como é que você achou essa solução? Cara, me veio uma inspiração do nada e eu fiz e deu certo. Do nada. Aí bate no peito e fala, como eu sou bom. Eu sou o cara! Verdade. Eu sou o cara! E aí não tem a humildade de reconhecer, né, que veio. Eu, por muitas vezes, eu estou até emocionada, porque eu estou pensando nas coisas. Muitas vezes eu digo para quem estiver perto, mas para mim, que Deus é surpreendente. Porque eu tenho muita fé e eu acredito que aquilo vai dar certo, que tudo vai correr bem, só que quando a coisa acontece de um jeito que eu nem imaginava. Não tinha nem como você prever, né? Isso já aconteceu tantas vezes comigo, e daí eu falo, meu Deus, eu sabia que ia dar certo, eu tinha certeza, mas só que do jeito que deu, eu não estava esperando. Não tem como, né? Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Então ainda tem isso, né? Que quando a gente tem fé, né? A gente consegue enxergar que apesar da nossa fé ser grande, nós somos tão pequeninos que a gente não consegue alcançar a grandiosidade de Deus, né? Porque quando acontece... Exatamente. Isso. E é assim, né? Porque assim, como Deus é a inteligência suprema, você está numa situação que você enxerga aqui, ó. Você vê a saída para a direita ou para a esquerda. Mais nada. Só que Deus está vendo 360. Ele está vendo para cima, para baixo, em tudo ao seu redor acontecendo. Ele está vendo milhões de oportunidades, de saídas, enquanto você está vendo duas. E aí é onde você segura o cipó, ele faz você rodar um pouquinho, você vê uma outra tal de lá, você nem sonhava em saber que existia essa possibilidade. Porque ele é 360 graus em todas as direções. Para cima, para baixo, para frente, para trás. Ele está vendo tudo. A gente é muito limitado ainda, apesar do nosso cérebro ser fantástico, apesar de termos a capacidade de aprender, de raciocinar, de criar, mas nós ainda estamos bem no comecinho. Somos crianças ainda. Crianças espirituais. Teve o texto de um livro, que agora me falha a memória, mas que eu lembro que fala assim, que somos adolescentes espirituais. Eu ouso dizer, na minha ignorância, que nem adolescente a gente não chegou a ser ainda. A gente está ainda na infância espiritual ainda, né? Querendo entrar na pré-adolescência. Porque a gente vai passar por um mundo de regeneração daqui a pouco. Então, querendo entrar na pré-adolescência, mas a gente tem infância ainda, né? Criança ainda. Então, nós temos muito a desenvolver, nossa capacidade é gigantesca, mas nós temos que desenvolver muita coisa ainda. Prova disso é o que a gente estava falando da limitação da própria ciência. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, que nos permite, ter gente de vários lugares do país aqui estudando agora, em tempo real com a gente, a ciência ainda é muito limitada. Né? Então, esses sábios, ou pseudo-sábios, eles não têm o coração aberto para receber. Não têm a mente aberta, não se colocam numa posição humildade,
Não que eles precisassem se ver menores, mas que eles, pelo menos, abrissem a mente deles para que eles podem aprender muito mais. E podem aprender com qualquer coisa, com qualquer pessoa. A gente pode aprender a cada instante. Ontem à tarde, desculpem, pouco antes de eu vir para cá, estava anoitecendo, pôr do sol. Eu não sei se vocês repararam, pelo menos aqui em Uberaba. Tá um espetáculo pôr do sol. O céu tá esplêndido. Ele tá ficando com nuances de rosa para salmão, com laranja. Tá lindo o pôr do sol. Essa época do ano, o pôr do sol é lindo, pelo menos aqui. A minha filha me chamou, pai, o céu tá rosa. Eu achei bonitinho o jeito que ela falou. Eu fui lá fora com ela. Não, vamos lá ver. Mas estava uma coisa espetacular. Que você pode assistir o filme mais lindo, em alta resolução, Full HD, 4K 3D, que você não vai contemplar uma beleza que estava o céu. E por que eu estou falando isso? Sabe, é você abrir o coração para perceber essas coisas? Cara, que dia que o homem vai ter capacidade de fazer um pôr do sol? Entende? Que dia que o homem vai ser capaz de fazer um pôr do sol? De trazer uma maravilha dessa? Fala, Marcelo. Olha o dedo de Deus aí, as leis naturais. É Deus, filho. Não tem outro. Exatamente. Então, assim, quando é que a gente abre o coração para valorizar essas coisas, para ver essas coisas, para ver a grandiosidade dessas coisas, da natureza, de tudo que está à nossa volta, de tudo que... Gente, se faltar uma molécula na Terra, uma, a gente para de existir. Se o oxigênio deixar de existir hoje, a molécula de oxigênio sumir, acontecer uma reação química no mundo aí, o oxigênio desaparecer, a gente deixa de existir. Eu vi eu não sei se ele é filósofo, se ele é cientista. Um senhor que ele é careca, tem um cabelo branco, grande assim. A minha cabeça anda meio ruim. Hã? É o Pondé? Eu acho que é Pondé. Não, Eu acho. filósofo. Ele falando assim, vieram me falar, me questionar se Deus existe. Eu concordei. Deus não existe mesmo, não. Quem falou que Deus existe? Deus não tem que existir. Porque Deus é. Você viu? Deus não existe. Porque ele não tem que dar provas para a nossa ignorância de seres humanos, réis mortais, da existência dele. Ele não tem que provar nada. Ele apenas é. Então nós não temos que preocupar se ele existe, se ele deixa de existir, porque ele não preocupa se a gente acredita ou não na existência dele. Crendo nele ou não crendo nele, ele está cuidando de nós. E ele não tem preferência pelos que acreditam, nem pelos que não acreditam. Ele continua amando, ele continua cuidando do mesmo jeito, sem se importar se preocupamos com ele, se deixamos de acreditar ou se acreditamos nele. Ele é. Ele é uma constante. E aí ele falou assim, a ciência, ela... E algumas religiões, a maioria das religiões, ela é newtoniana, ou seja, é aquela história da ciência ter que provar, né? O conceito de Newton, né? Tem que cair uma maçã na minha cabeça para eu entender que a lei da gravidade existe. Mas Deus não é newtoniano. Deus é física quântica. Deus é aquela coisa que ao mesmo tempo tá, não tá. É aquela coisa que você não sabe identificar. Se está num lugar... Ele pode não estar em outro lugar, mas se está num tempo nesse lugar, pode estar no outro, lá na frente. É uma coisa impalpável. Deus não é newtoniano, é física quântica. É uma coisa que não é para ser visto ou tocado. Não é? E a gente fica insistindo, batendo nessa tecla de querer ver Deus, provar Deus, tocar Deus.
Ah, é um senhor barbudo sentado lá nas nuvens. Deus é assim? Quando eu era criança, eu pensava assim. Deus era um senhor barbudo sentado lá na nuvem, cuidando de todo mundo. Mas ele não tem forma. Ele não é matéria. A matéria é um cisco perante o universo. A matéria é um cisco para Deus. Como é que a gente quer colocar ele no nível da matéria? É impossível. São grandezas muito distantes, diferentes uma da outra. Né? Quem somos nós para querermos comparar a Deus? Querer saber mais que o outro que Deus é isso, que Deus é assado. Somos nada. Por isso é que só entende a verdade de Deus quem sente Deus. Quem se permite senti-lo, ao invés de querer vê-lo, tocá-lo. Então são esses, os pequenos, os puros de coração. Puros de coração que eu falo assim, que tem a alma na humildade, aberta para estar sempre aprendendo, que estão aptos e abertos para as intuições, né? Estão abertos para enxergar a grandeza, a perfeição de Deus na natureza, nas pequenas coisas, nas pessoas, nas situações que nos envolvem. É igual a Maria Angélica falou, às vezes uma situação, eu sei, eu tenho certeza que vai dar certo, mas quando acontece que dá certo, que eu vejo como foi feito, eu falo, eu nunca imaginei que ia ser assim. É isso, é confiar. Porque a capacidade que nós temos é ridícula perante a grandeza dele. Ridícula. Por isso Jesus falou, obrigado, Pai, pela sua sabedoria, que permite que somente os pequenos e humildes recebam a sua verdade. E não os sábios e prudentes, que não estão preparados para isso. E a gente precisa encerrar, infelizmente. Tava tão bom, né? Pelo menos para mim, não sei para vocês. Passar rápido. Passa rápido. Precisa da Marcela. Precisa mesmo. Sinto falta dela. E, pessoal, então, para encerrar, a gente convidar vocês novamente, primeiramente trazer o pensamento para o momento presente, voltar o pensamento a si mesmo, e a partir de agora, elevar esse pensamento também a Ele. Levar o pensamento a Deus, para agradecer por mais uma vez nos permitir esse encontro abençoado de hoje e nos permitir ter contato com esses ensinamentos tão proveitosos para cada um de nós. Agradeço a Deus, primeiramente, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso grande amigo, nosso grande mestre, por estar sempre aqui conosco, nos mostrando, nos trazendo as intuições através dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, as inspirações necessárias para que possamos absorver e compreender da melhor forma cada palavra que vamos compartilhando ao longo do nosso estudo. Agradecer também aos nossos amigos espirituais que também vêm aqui em busca de aprendizado. E eu particularmente agradeço a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo, compartilhando esse momento tão importante e tão abençoado. Gratidão do fundo do meu coração. E através dessa gratidão maravilhosa que invade o nosso coração agora, nós voltamos a irradiar essa nossa luz interior, fazendo com que ela cresça de novo, se expanda, irradiando de nós, envolvendo todo o ambiente, formando novamente aquela corrente de luz. Irradie agora. Irradie porque a sua luz irradiada também se conecta do outro colega
E todos nós aqui nesta reunião hoje, independente da situação em que nos encontremos, da posição em que nos encontremos, vamos nos conectando uns aos outros, formando novamente aquela linda corrente de luz. E nessa linda corrente de luz, conectando uns aos outros, a Jesus e a Deus, nós usamos agora do nosso livre-arbítrio para que essa corrente de luz possa se elevar ao alto, ao firmamento. E lá possa se conectar aos nossos guardiões do nosso planeta, esses espíritos grandiosos que fazem parte do exército de Jesus, das equipes das Irmãs de Maria, que eles possam agora receber essa nossa corrente de luz, potencializar com sua luz infinita o seu amor, devolvendo para o planeta, para que possa envolver todo o planeta em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança, que possam atingir todos os nossos irmãos em humanidade. Que essa chuva de gotas de esperança, bênçãos, possam atingir cada um dos nossos irmãos que estão passando pelo sofrimento, desespero, dos locais onde tem zonas de conflito, de guerra, que possam atingir todos os nossos irmãos passando pelo grande desafio das inundações do sul do nosso país. Que aqueles nossos irmãos sejam acalentados agora, através dessa chuva de esperança e de bênção. Que renove neles a força de continuar e reconstruir suas vidas. Que essa chuva de bênçãos atinja todos os nossos irmãos que sofrem a maior pandemia que atingiu já o nosso planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças da mente, da alma. Que em especial possam atingir todas essas pessoas que estão com os nomes da nossa lista de oração. David de Paula, Pamela Cristina Almeida, Yuri Leal Fukuda, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Waltercide Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz Costa, Luca Arantes Valadares, Francis Pedroso Fernandes, João Bessim, Giovana Leonardo de Moraes, Alexandre Roberto de Oliveira, Perpétua Maria Montijo, Leonice Fernandes Borges, Iraci Gomes, Sebastiana Teodora dos Santos, Janice Queiroz, Marcelo Pires Ferreira, Natália Queiroz Carvalho, Benigno Bebiano, Luiz Eduardo da Silva Alves, Henrique Mendes, Domingos Ferreira Santos, Igor Santos Matias, Ciro de Oliveira Santos, Gledes Dalci Ferreira, Sônia Lacerda da Silva, Daniel José Fernandes, Simeia Dias, Teófilo Arantes Júnior, Sônia Delfina Valim, Karina Ribeiro Arantes, Virgínia Aparecida de Carvalho, Simone Terezinha Silva, Maria Lucinda Aveiro, Isabel Aparecida Porcati, Eduardo Porcati Paulo, Vicente de Paulo Tomé, Eurípides Fernandes, Nadira Guiar, Célia Rezende, Maria José, Valéria Almeida, Carmelita Zambuja, Antônia, Antônio, Débora Beatriz Paulzinho, Mariane Colamar, Zana Dornelas, Wesley da Silva Pereira, Gaspar Gomes, Paulo Coutinho Alves, Ângela Cecília Marcelo, Daniel José Fernandes, Tiago Franges Coelho, os nossos irmãos desencarnados, José Baltazar dos Reis, Dirce Souza Costa, Joeci Evangelista Pereira, Getúlio Moreira Lacerda, Letícia Vendramino, Gilberto Lopes Dias, Leila Maria dos Reis, Gilva Birelli Namias, Maria Célia Borges, Brígida Aparecida Farias, Antônio de Oliveira Jordão, Maria Terezinha Marques, Dornelis Gomes Lima, Sebastião Ferreira da Silva, Adriana Ferreira da Silva, Valdoides Gomes da Silva, Ivo Gomes da Silva, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriano, Íria Maria Vieira,
Reci Lima Feijó, Aparecida Donizete Lucas e Antônia de Oliveira Caiado. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo similar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é a verdadeira aprendizagem. Que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio de Deus, Pai de toda criança, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. De amor que me conduz, esta vida que me agasalha. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me força para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu viver. Não esqueça de mim, as bênçãos da compaixão e guarde no teu coração, que ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus nos abençoe hoje, agora, amanhã e sempre. Bom, pessoal, quem quiser continuar com a gente, agora a gente vai fazer a leitura das psicografias recebidas de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa também. Marcelão, Alexandra, Vicente. Vamos lá, né? Os amigos hoje contou uma história muito grande. Caros amigos, gostamos de ver quando vocês se reúnem para falar de amor, de Jesus e mostrar que a caridade é o melhor caminho. Irmãos, somos tantos espíritos desafortunados que ainda não acordaram. São tantos. Esses irmãos precisam tanto de orações, muitas das vezes estão ao nosso lado. Aquele parente difícil que só reclama, um colega de trabalho, um filho que ainda é imaturo. Estes, meus irmãos, são os que mais precisam de ajuda. Aqueles que estão ao nosso lado precisam de oração, paciência e muito amor. Isso é caridade. É o amor mais sublime. É não querer nada em troca. É fazer o bem pelo bem. Por querer o ente querido esteja feliz, por querer que o ente querido esteja feliz, muitos de nós sofrem por ver estes familiares queridos no caminho errado. Mas tudo tem seu tempo, e a misericórdia divina não desampara ninguém. Cada um tem o seu despertar, o seu momento de acordar. Não esqueçam que todos nós temos amigos queridos que cuidam de cada um. Muitos de nós estão sofrendo, mas porque ainda não despertaram. Os amigos continuam levando a eles boas inspirações, mas não estão dispostos a ouvir estes auxílios, muitas vezes por causa de nossos vícios, o orgulho e o egoísmo. E como tratar estes males? Apenas com amor. Então, voltemos para nós, olhemos nossas imperfeições e fazermos a nossa reforma íntima. Se mudarmos o nosso olhar para uma forma mais grata a Deus, não tem como não sermos melhores. Amigos queridos, Jesus nos ama e sempre está conosco, mesmo nos momentos ruins. Ele nos trouxe vários ensinamentos para que possamos segui-los, para usarmos em nossa reforma íntima. É um tratado de amor, de bem-querer
e de como viver bem conosco e com os outros. Que Jesus abençoe sempre, de um amigo da casa que tem um grande bem-querer a vocês. Evaldo. Amigos amados dessa casa fraterna, quanta ternura e abnegação dos trabalhadores dessa casa. Sabemos que muitas vezes não é fácil deixar os afazeres familiares para estarem aqui. Contudo, o amor divino é tão grande para com vocês que vocês sentem a necessidade de estarem aqui conosco para que possam se sentir mais perto do Pai. Isso, meus amigos, muitas vezes é a única força que nos fazem querer continuar. Mas quando estamos aqui, o tempo para e podemos usufruir, mesmo que por poucos instantes, desse amor paternal. Sabemos que a vida mundana não é fácil e que é necessário restabelecer nossa energia, nossa conexão com o Divino Pai. Isso que nos leva a cada vez mais a querer aprender sobre a lei divina e sobre como devemos nos portar e comportar neste planeta de provas e expiações. Então, estes estudos são para trazer à luz sobre a nossa consciência, sobre a consciência divina. Que Jesus abençoe a todos vocês de um amigo que os ama muito, Moisés. Queridos, amados filhos de Deus, que Jesus abençoe a todos vocês que estão nessa casa fraterna. Hoje, estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Estamos comemorando com muita alegria aqui no plano espiritual o aniversário de um amigo muito querido, um amigo que vem nos auxiliando em várias décadas. Esse amigo abnegado vem trabalhando arduamente há muito tempo, mas que sempre nos mostra como ser melhor a cada dia. Esse amigo, contudo, sempre muito humilde, não reconhece todo esse trabalho feito. Então, mesmo assim, estamos aqui para agradecer todo esse amor. Querido amigo, que Jesus abençoe sempre você, dos trabalhadores dessa casa, um abraço fraterno. Daniel. Olha, isso comemora lá também, não é só comemora aqui, não. Amigo, a gente comemora daqui e de lá, né? Legal. Quantas vezes estive aqui para passar essa mensagem e não consegui? Muitas vezes não estamos aptos a passá-la e nem vocês a recebê-la. Muitas vezes estamos desconectados com o Divino Mestre Jesus, e então não podemos nem temos o direito de intervir e interferir na vida de vocês. E muitas vezes achamos que estamos fazendo o bem e, na verdade, podemos atrasar a evolução de nossos entes mais queridos. Então, não se esqueçam, meus amigos, que aqui estão, se não receberdes a mensagem que querem, não fiquem tristes, porque ainda não é o momento propício, não estamos maduros o suficiente para recebê-los. Muitas das vezes, os nossos entes queridos ainda não estão aptos a escrever, a repassar aquilo que estão vivendo. Cada um tem a sua jornada e um propósito em sua vida. Que Jesus abençoe a todos vocês, de um amigo da casa que chegou a hora de enviar essa mensagem. Tiago. Amados amigos. Rapaz, a diferença da letra. Você viu? Gente. Amados amigos, queridos que estão aqui nessa casa fraterna. Quero agradecer o empenho de vocês, pois hoje consigo escrever essa mensagem de agradecimento, pois quando cheguei aqui, estava muito perdido, e vocês me acolheram com as ferramentas que tinham, que era o amor e o amor em Cristo. Este irmão que nos ama tanto, que ele abençoe a todos vocês, de um amigo muito grato, Evandro. Gente, dá um conforto no coração essas mensagens, que a gente vê às vezes nas sessões de obsessões, muita revolta, né? Os espíritos muito perdidos ainda. Então, quando a gente recebe essas mensagens assim, que bom que conseguiu receber ajuda, que bom que está melhor, né? Maravilhoso. Alexandre, tem mensagem para nós? Tenho sim, Wellington. Por favor.
O título é assim. Está me ouvindo? Sim, estamos sim. O título é assim: O que é do Pai? Você, você mesmo, você que está aí sentado agora, ouvindo o nosso amigo locutor, que a cada semana traz algumas pérolas de luz envolvidas em suas palavras, sem ao menos perceber o quanto cada ensinamento é propício a ti mesmo. Você que se pega diariamente tentando mudar suas imperfeições e se depara a todo instante com as suas fraquezas, chegando a pensar, será que um dia vou mudar? E você, que diante dos tropeços se esquece do amparo superior, permitindo que as vibrações de desalento e tristeza tome conta de seu coração. Coragem, seja otimista. Nosso Pai não se esquece de ninguém, ainda mais de você, que acredita não está aguentando mais. Você sabia que a cada dia, ao se levantar, ele tem um propósito para você? Sabia que ele te ampara envolvendo o seu dia com intuições de amigos espirituais que torcem a todo momento para que você tenha no final do dia um coração feliz, em paz? Seja leve na sua conduta e busque o pensamento naquela atitude correta que tomou, ou até mesmo fique feliz por ter encontrado doçura nas palavras naquele momento difícil do dia, evitando mais perturbações. Acredite, o Pai te fez para ser feliz. Busque com ensinamentos do Evangelho e com alegria no coração pequenos momentos de paz e equilíbrio, para que depois, à frente, possa envolver outro em boas palavras. Este Pai que te criou, este Pai que criou a água, o ar, as plantas, os animais, quer te ver voar. Gente, é meu gato. Ele passou na frente, desculpa. Este Pai, eu perdi aqui, este Pai que criou a água, o ar, as plantas, os animais, quer te ver voar, quer te ver feliz. Então, ao se levantar, sorria e agarre mais uma vez essa oportunidade ao seu redor. Seja exemplo para ti mesmo, começando pelas pequenas imperfeições que te transformarão, que se transformarão no final, que se transformarão em muitas no final dessa jornada. E não se preocupe com os escorregões da vida. Você pode levantar novamente e recomeçar. Voe com as pessoas que estão junto de você, lembrando que tudo está acontecendo para que você possa crescer mais. Voe em busca de você mesmo, se amando, permitindo que cada obstáculo faça que você resplandeça mais. E lembre, você é de Deus. Porque o título foi assim, o que é de Deus? Você, né? A assinatura é o nome de José, tá? José. Aí esse desenho aqui, Wellington. Nossa! Que lindo, Alexandra. Essa mensagem é para alguém que está aí e é para voar, viu? Já estou voando. É para ter coragem e voar. Lindo, Alexandra. Gratidão, viu? Gratidão. Maravilhoso. Isso aí vai para a coleção, hein? Vai. Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu tenho uma última mensagem aqui, que quem deixou para nós foi a Geise, que ela fez a psicografia ali, ela precisa ir embora um pouco mais cedo, mas ela mandou para que eu pudesse ler aqui para vocês. É só uma mensagem, um título: Compaixão. A compaixão, meus irmãos,
é a luz, a compaixão, meus irmãos, é a luz primária da sabedoria. É a centelha do fogo que aquece os corações. Uma pessoa sem compaixão pelo seu próximo é um gelo perdido na frieza das emoções. Pertencem, irmãos, à classe de energia inteligente, criada à imagem e semelhança do nosso Criador. E essa energia é quente, ela aquece, acolhe, traz aconchego e conforto. O gelo traz a intensidade da dor, da ausência do conforto, da ausência do acolhimento. Aquele que é frio não consegue aquecer, e muito menos acolher a si mesmo, ao próximo, por mais que queira, só trará solidão. Esse estado, meus irmãos, não é de vossa natureza. Como disse, pertencem à energia que aquece, mas, desculpa, vou ler de novo aqui. Como disse, pertencem à energia que aquece, não conseguirão permanecer na geleira da incompreensão. O instinto dessa energia, pouco a pouco, fará o gelo derreter, fará a sua essência buscar aqueles a quem reconhecem um amor que aquece, que acolhe e fortalece. Durante essa busca, meus irmãos, só encontrará afeto aquele que se abrir à humildade que acolhe a compaixão. Pois só um coração compassivo pode aquecer a geleira de um coração que perdeu essa centelha. Esse reencontro só é possível quando o amor unir essa essência divina, quando esses corações se permitirem resgatar esse sentimento tão genuíno que fortalece a luz da vida. Portanto, irmãos, guiem-se pela compaixão, não através da fé cega no gelo duro e inquebrável, mas através da paciência, daquele que espera o momento em que a centelha de luz pode responder ao seu amor. Isso, meus irmãos, é compaixão. É aquele que sente por aquele que sofre, mas espera, ora, e no momento certo acolhe, no momento certo aquece, porque somente nesse momento o gelo não vai causar dor. Somente nesse momento sua luz alcançará o outro. Somente nesse momento seu amor aquecerá o coração do outro. Durante essa espera, irmãos, sejam gentis e acolhedores consigo mesmos. Entendam que a espera é necessária para que, quando a hora chegar, você esteja inteiro e bem para fazer o que é necessário àquele que ama. Não esperar o momento certo estará impossibilitando o acolhimento futuro. Ore para o irmão com dor. Olhem para o irmão em dor com o amor paciente, desejando-lhe fervorosamente que o gelo derreta em breve, que ele enxergue a esperança do amor. Mas esse tempo, irmãos, só dependerá dele, não está no vosso controle. O cultivo ou não da dor só dependerá dele. Aprendam a respeitar esse tempo, a respeitar essa dor. Só através desse respeito, dessa paciência, que a compaixão será possível. Mesmo se a espera for longa, irmãos, mesmo que dure séculos, ela chegará ao fim, sejam certos disso. E ao seu final, se juntarão em júbilo pela eternidade. Fé, esperança e compaixão sempre. Fiquem com Deus. Maravilhosa, né? Lindo, que definição bonita de compaixão, né? Que definição linda de compaixão. Para mim foi um tapa, serviu-se igual uma luva para mim. Pessoal, Todas foram bonitas hoje, né, Wellington? Todas lindas. Foram muito lindas. Lindas, graças a Deus. Gente, a gente fica por aqui, a gente agradece mais uma vez a cada um de vocês, que Jesus possa abençoar muito hoje e sempre, que a semana que vem a gente esteja